E aí galera, sempre comentamos muito sobre o Mago Supremo, mas bem pouco sobre sua importância e experiência, sobre o porquê dele ser tão necessário para o universo, principalmente para a dimensão principal da Marvel, já que ele é um dos maiores defensores e com um trabalho tão importante que poucos sabem o peso que é ter tanta responsabilidade em mãos. Às vezes, o Stephen tem se mostrado bastante duro com os menos experientes. Parte disso tem motivo. Geralmente, ele é responsável por liderar essa galera em questões relacionadas à magia, e não há problemas em ver alguém evoluir. Uma das suas intenções principais é justamente ver as futuras gerações usando essas fontes de poder com maestria e responsabilidade. Por isso, separei alguns pontos importantes para a gente conhecer um pouco mais sobre esse papel tão importante no universo Marvel. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Viagem no tempo e nas dimensões. Um dos pontos que mais chamam a atenção nas histórias do Stephen são as viagens dimensionais e no tempo, principalmente as dimensionais, porque são visualmente muito extravagantes, estando quase sempre em alguma missão em outro reino para resolver questões relacionadas à magia, mas que provavelmente causariam consequências na dimensão principal. Ao longo do tempo, foram incontáveis visitas a outros reinos e submundos, como o Inferno, o Limbo, a Dimensão Negra e até Helheim. Cada uma visita proporcionou um perigo diferente, já que geralmente o senhor desses reinos decidem quem entra e quem sai. Então, em diversos momentos, o mago teve que fazer acordos, assim como ele barganhou com Dormammu no seu próprio filme, e já aconteceu até de destruir essas dimensões para parar os planos malignos daqueles que ali residiam. Recentemente quase teve sua alma condenada a ficar para sempre no inferno da Satana. Isso por um motivo simples: a feiticeira o forçou a comer na sua lanchonete infernal. Tudo isso apenas porque ela queria usá-lo como atração para chamar atenção. O mestre de vários feiticeiros. Ao longo das décadas, o que o Stephen mais tem feito foi ensinar jovens feiticeiros a usar seus poderes da maneira correta, finalmente inaugurando sua própria escola de magia. Ele prefere ensinar essa galera para ter certeza que irão usar a magia da maneira correta e evitar futuros problemas, porque se alguma coisa der errado, é muito provável que ele será aquele que tomará a frente para resolver. Tanto que durante a queda, ele pensou que um dos seus maiores erros foi justamente não ter sido o mestre da feiticeira Escarlate, e por anos se lamentou por não ter conseguido parar o feitiço usado por ela na dinastia M. Mas pelas explicações que ele deu, aquele feitiço estava além da compreensão até mesmo da Wanda. A magia pode ter consequências indesejadas, até mesmo para quem está usando, então chegamos à conclusão de que ele prefere dar auxílio aos futuros feiticeiros para tentar evitar essas situações. Outro exemplo é com a Eliana, que teve que absorver o Limbo para derrotar o Dormammu e foi até o Stephen pedir ajuda. Foi aí que ele de fato começou a treinar as habilidades da feiticeira para evitar que ela usasse o poder de uma dimensão inteira da forma errada, caso fosse dominada pelo lado maligno. Auxílio de entidades. Um dos pontos que mais me chama a atenção e que eu não poderia deixar de fora é que, apesar de todo o poder que já possui e sua habilidade perfeita para canalizar energia e deixar seus feitiços ainda mais poderosos, ainda tem auxílio de outras entidades, como por exemplo os Vishanti, que são deuses com poderes imensuráveis. Principalmente Ostur, que é a irmã de Sete, Chiton e Gaia, uma deusa tão poderosa e experiente que foi um dos primeiros seres a se formar na Terra. Ela é tão importante que há milênios abençoa linhagens de feiticeiras poderosas, até mesmo outras deusas como a Tempestade, sem contar os pactos que ele tem com outras entidades místicas e até sua aproximação com entidades cósmicas como a Eternidade e o Tribunal Vivo em alguns momentos. Se ele já tem um leque quase infinito de feitiços para usar por si só, canalizando energia ambiente, chegando ao ponto de destruir uma dimensão inteira sozinho,
Imaginem o quão imponente se torna quando tem entidades concedendo poder e outras dando conselhos valiosos para derrotar oponentes que colocam o universo em risco. Artefatos místicos de grande poder. Bom, nós falamos de entidades místicas em sua totalidade, mas além do que pode fazer com o auxílio desses seres, que têm poderes que vão além da compreensão humana, o Mago Supremo recebe alguns artefatos, como a capa da levitação e o olho de Agamotto, entre muitos outros que ele acaba adquirindo ao longo dos anos, como o próprio Darkhold de Chthon, que pode destruir o planeta só de ser lido. Mas até mesmo o Stephen precisa de auxílio para ler essas páginas, geralmente sendo auxiliado pelos Vishanti para que o poder do livro seja contido enquanto ele examina o conteúdo. Porém, com certeza, o artefato mais conhecido é o olho de Agamotto, que serve para uma variedade de feitos, principalmente para proteção, tanto que no passado, enquanto Loki ainda era vilão, Stephen quase foi derrotado e foi com esse artefato que conseguiu equilibrar a batalha até que o Thor chegasse. Detalhe é que o Loki, em sua forma astral, só pode usar uma fração dos poderes. Acho interessante citar, porque o deus das travessuras é muito subestimado. A verdade é que os deuses não podem usar todo o seu poder na dimensão principal. E o próprio Stephen disse que os poderes do Loki estão além da compreensão humana. O que ele usa enquanto está na Terra não é nada comparado ao que realmente pode fazer. Inimigos formidáveis. Bom, ao longo dos anos, o Doutor Estranho veio enfrentando vários dos oponentes mais poderosos que alguém nos quadrinhos poderia enfrentar. O próprio Loki, como eu acabei de citar, é um oponente muito poderoso. Recentemente, eles chegaram até a duelar, mas não foi tão a sério, já que o Loki não é mais vilão. Porém, foram demonstrações interessantes, porque o Stephen transmutou uma dimensão inteira, e o Deus das Travessuras lidou com aquilo como se não fosse nada, mas admitiu que é muito para um mortal. Os feitos mais impressionantes, em sua grande maioria, são os mais antigos, como quando encarava outros seres como Shumagorá, Barão Mordo, Dormammu, que por um longo período foi um vilão muito presente no universo do Mago, o Drácula, o Pesadelo e a própria Feiticeira Escarlate na Queda, já que foi uma fase de grandiosos feitos por parte da bruxa. Feitiços e encantamentos diversos. E para terminar, sinto que vale a pena comentar sobre feitiços mais básicos que são usados tanto com oponentes mais poderosos quanto em situações mais simples. Sempre comentamos sobre as partes mais grandiosas da história, mas como domina magias mais fáceis que são usadas com frequência, é interessante mencionar que muito do que vemos outros heróis fazendo, ele também pode, como por exemplo, leituras mentais, telecinese, manipulação temporal, controle da velocidade a ponto de ultrapassar o próprio tempo e o espaço, ficar intangível, voar, criar campos de força, manipular os elementos, portais de teleporte, entrar no plano astral, usar sua própria alma como fonte de energia, se tornar invisível e mais uma lista quase infinita de feitiços e encantamentos que tem acesso com livros concedidos por entidades e outros seres relacionados à magia. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Faz tempo que estão me pedindo para trazer mais conteúdo sobre o Mago Supremo e como tenho editado bastante vídeos relacionados a seres sobrenaturais e ligados às artes místicas, vi que estava na hora dele aparecer por aqui. Mas com certeza teremos mais vídeos, porque eu quero editar um focando apenas em feitos grandiosos, enfrentando deuses e outras entidades. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões, porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que vocês querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostálgico, use o mesmo nome em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!